E antes da gente tomar parte no memorial da ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, eu quero chamar a sua atenção para Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Você estará abrindo a escritura nessa passagem e nós a leremos. Depois então farei a exposição e também aplicarei o texto à nossa vida nessa noite. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Abra aí a escritura, compartilhe também com o irmão que está perto de você, com um amigo que talvez ele não tenha a Bíblia em mãos, a fim de nós podermos ler o texto. E eu peço que você mantenha o texto aberto para considerarmos o que está sendo dito para nós nesse texto, na palavra de Deus, nessa passagem. É dito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amados, até aqui a leitura do texto, que eu peço que você mantenha aberto para a gente considerar juntos nessa noite. A vida é uma caixa de surpresas, né, irmãos? E agora mesmo a gente foi surpreendido pela nossa irmã Rebeca, não tinha nada disso programado, e a vida é assim. A gente caminha na vida e vai sendo surpreendido por muitas coisas. Algumas surpresas funcionam como aquelas surpresas que impactam a gente, que mexem com a gente. Surpresas que, de fato, fazem a gente parar um pouco para refletir o que está acontecendo. O que significa esse momento novo, essa surpresa que surgiu. Algumas surpresas são agradáveis, muito agradáveis. Essa semana eu fui surpreendido com uma coisa muito agradável. O censo mostra que os evangélicos no Brasil alcançaram a marca de 22% da população. Somos um pouco mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. A boa surpresa ainda é que, ao contrário do que se pensa, as igrejas históricas, igrejas batistas, para dar o exemplo, cresceram nesses últimos 10 anos consideravelmente. Se estima que nós somos, como batistas do Brasil, 3,7 milhões. E éramos, lá em 2000, 500 mil a menos. Nesses 10 anos, nós tivemos um crescimento de 500 mil novos irmãos nas igrejas batistas pelo Brasil afora. Surpresa boa, né? Não é, irmão? Amém. Ah, que bom, irmão. Pensei que você estava aí meio... Amém, irmão. Que bom que cresceu. 50 mil por ano. É uma marca boa. Não devemos nos acomodar, mas devemos ser surpreendidos positivamente por isso. Mas é um outro grupo de surpresas que não são agradáveis, né, irmão? São as surpresas desagradáveis. Coisas que acontecem que a gente gostaria que não tivessem acontecido. Eu estou falando isso porque domingo passado eu fui surpreendido de maneira desagradável. E não pude estar com os irmãos aqui em função da surpresa que não foi muito agradável. Falo disso, irmãos, porque esse texto trata de um momento em que Paulo foi surpreendido. Ele ficou admirado com algo que ele ficou sabendo sobre a igreja da Galácia. Uma surpresa desagradável chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E ele está
repreendendo nesse texto a igreja, porque ele ficou sabendo de uma maneira surpreendente que poucos anos depois dele ter saído daquela igreja e não ter mais tido contato com aqueles irmãos, a gente não sabe quanto tempo depois, se 1 ano ou 5 anos depois, o fato é que depois de um curto espaço de tempo, o apóstolo foi surpreendido em saber que aqueles irmãos haviam se desviado do evangelho que tinham recebido da parte dele. O texto é uma palavra do apóstolo, primeiro falando da sua perplexidade, da sua surpresa. E depois ele aproveita o ensejo para repreender a igreja com relação a esse equívoco, a essa debandada na direção de um evangelho que não é evangelho coisa nenhuma. Mas isso não é novo. É bom que se diga que isso não é novo. É curioso que isso apareceu logo nos primórdios da igreja cristã. Muitas vezes ao longo da história da igreja, aparecem grupos que vão tentar fazer a igreja perder o foco do evangelho ensinado e pregado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Geralmente essa gente aparece dizendo que tem uma coisa nova para ensinar para a igreja. Uma coisa nova que não foi ensinada nem mesmo aos apóstolos, mas que esse grupo agora tem algo novo para oferecer, tem algo surpreendente para dizer à igreja. Em geral, eles ficam tentando desvirtuar, perverter a igreja do evangelho recebido pelos apóstolos. No tempo aqui da igreja da Galácia, o problema que Paulo enfrentou ali envolvia um grupo específico chamado de judaizantes. Palavrinha judaizantes aqui significa judeus que haviam abraçado o evangelho, mas que passaram a ensinar que para ser salvo de verdade, para ser salvo de fato, não bastava a fé em Jesus Cristo, não bastava a graça oferecida pelo evangelho pregado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Eles começaram a dizer para a igreja, começaram a ensinar para todos os lados, que para ser salvo de verdade, o sujeito tinha que também se submeter à lei de Moisés. Em especial, há 3 questões envolvendo a lei de Moisés: a circuncisão, as festas judaicas e a dieta judaica. Então, essa gente começou a ensinar que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não bastava. Bastava, além desse evangelho, o acréscimo que esses judaizantes ofereciam. E, amados, essa gente deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E hoje pela manhã li o texto lá de Atos 13, que mostrava um pouco da estratégia que eles usavam. Paulo pregava o evangelho, e enquanto ele pregava, os judaizantes ficavam tentando perverter o que Paulo ensinava. Até quem diga, como eu falei pela manhã, que essa gente era o espinho da carne do apóstolo Paulo. E eles faziam isso de maneira muito sórdida. Por exemplo, tentando descaracterizar o apóstolo Paulo. Olha, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Ele é apóstolo segunda categoria. Ele não é dos 12. Ele não tem autoridade para ensinar o que ele está ensinando. E o que ele ensina não é o bastante. Junto com o que ele ensina, você tem que se circuncidar, tem que observar as festas judaicas, tem que comer como os judeus comem. Não basta o que ele está ensinando, não basta o que ele está pregando. Essa gente começou a incomodar e eles chegaram até a igreja da Galácia e conseguiram perverter e desvirtuar a igreja da Galácia.
Paulo, então, escreve essa carta, em especial esses versos, para tentar mostrar para eles que a igreja deve ser detida nessa direção do engano. Ele quer recuperar aqueles irmãos que estão sendo ludibriados, enganados, levados a acreditar numa versão de evangelho que não é evangelho coisa nenhuma. O fato é que Paulo está perplexo, boquiaberto, estarrecido com o que está acontecendo ali. Ele então se dirige àqueles irmãos, e eu espero de verdade, amados, que ao olhar esse texto, Deus aplique essa palavra a nós mesmos essa noite, e que a gente aprenda algumas lições importantíssimas que temos nessa passagem. Vamos olhar então primeiro o texto primeiro. Paulo então faz duas coisas basicamente nos versos que a gente leu. A primeira delas está no verso 6 e no verso 7. Ele expressa a sua profunda admiração quanto ao comportamento daquela igreja. Diz aí o texto: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A admiração dele é que esse processo está acontecendo rapidamente. Primeiro porque Paulo tinha uma boa impressão da igreja da Galácia, irmãos. Foi uma igreja que ele mesmo havia fundado, uma igreja que ele mesmo havia pregado o evangelho pela salvação, mediante a graça, não por méritos humanos. Ele havia falado de uma salvação que é completa em Cristo, suficiente nele, e que basta ao pecador depender de Cristo e depositar fé nele para ser salvo. Paulo talvez tenha discipulado muitos deles, ele tenha batizado alguns deles, ele tenha estabelecido alguns deles para serem líderes na igreja. Eles haviam se convertido, eles chegaram à fé por intermédio da mensagem pregada pelo apóstolo, mas agora, surpreendentemente, eles estão mudando de opinião, se desviando, abandonando a fé, na direção de um evangelho que não é bem aquilo que o apóstolo havia ensinado. Mas a surpresa do apóstolo aqui é que ele está espantado, porque isso aconteceu de maneira muito rápida. Esse é o primeiro elemento. Vocês passaram muito depressa de uma situação para outra. É claro, irmãos, que a gente sabe, conhece gente que abandona o evangelho. Conhece gente que dá as costas para Deus depois de um tempo de vivência na igreja. Nós sabemos que na igreja existem pessoas que, na verdade, não se converteram ainda, que saem do nosso meio para provar que nunca foram dos nossos. Eu, cortando o cabelo essa semana, o barbeiro falou para mim que ele estava evangelizando uma pessoa, e a pessoa falou para ele: ah, não, agora eu sou testemunha de Jeová. E aí ele disse assim: mas e antes, você era o quê? Ela falou assim: ah, eu era 40 anos membro de uma igreja batista. 40 anos. E agora eu virei testemunha de Jeová. Você vê que isso acontece. Infelizmente acontece. É surpreendente, mas acontece. O ponto aqui não é isso que está acontecendo na igreja. Eles não estão deixando o evangelho plenamente. Eles estão indo para um evangelho pregado por gente que não tem nada a ver com a herança apostólica. O curioso é que Paulo percebe que esses judaizantes chegam na igreja e quase que rapidamente a igreja vai na direção do ensino daqueles homens,
daqueles falsos mestres. Isso acontece muito rápido. Essa é a primeira surpresa que o apóstolo apresenta para a gente no texto. Segunda surpresa é que ele diz assim: olha, vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Esses irmãos aqui haviam experimentado a graça de Cristo. A expressão que ele usa, vos chamou, significa dizer, eles foram atingidos pelo Evangelho, convertidos pelo Evangelho, o Espírito Santo de Deus agiu na vida deles, eles reconheceram o pecado deles, creram no Senhor Jesus, se voltaram para Ele com fé e arrependimento. Mas ainda assim, eles, depois de terem sido chamados pelo Evangelho, estão agora sendo contaminados por esse ensino falso, equivocado dos judaizantes. E aqui, irmãos, tem uma coisa surpreendente. É que primeiro o apóstolo está dizendo assim, qual é a vantagem disso? Olha, como é que pode alguém que experimentou a graça de Deus em Cristo abrir mão dela por uma versão de evangelho como aquela apresentada pelos judaizantes? Amados, a graça de Cristo, oferecida para a gente no evangelho, não é aquilo que os judaizantes ofereciam. Aquele era um evangelho cheio de regras, de leis. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Primeiro porque quem abraçasse o evangelho dos judaizantes tinha que se circuncidar. Circuncidar no tempo de Paulo era ter dor, porque não tinha anestesia. Segundo, tinha que observar as festas judaicas. Terceiro, não podia comer um monte de coisa. Ia ter que abrir mão do porquinha pururuca, abrir mão da galinha a molho pardo, ia ter que abrir mão daquelas comidas cheias de sabor para dar. Não podia comer nada disso. Esse evangelho não trazia paz para a consciência de ninguém, irmãos. Um evangelho de culpa, um evangelho que não satisfaz de verdade a alma do homem. Paulo está surpreso. Como é que eles podem trocar o que eu ensinei para eles, um evangelho baseado na graça e no favor de Deus, que não tem a ver com mérito nosso, que tem a ver com Deus que graciosamente no seu Filho nos perdoa de maneira completa e plena? Como é que eles podem estar trocando isso por um evangelho tão cheio de regras? Como é que pode trocar a graça de Deus que nos aceita livremente em Cristo por uma versão de evangelho que escraviza por regras, costumes e tradições? Não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça isso, porque do contrário, você está perdido. Sabe o que me surpreende, irmãos? É que tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Gente que está trocando o evangelho por outra coisa que não é o evangelho. Eu vou até dizer mais. Esse é o ponto comum de todas as seitas. Seita nenhuma fala em graça de Deus. O que elas falam é de regras. Regras. E sempre fazem aquilo que os judaizantes faziam. Pegam o evangelho e acrescentam coisas estranhas a esse evangelho. Nota isso aqui. Não é que eles abandonam o evangelho, mas eles fazem uma coisa sutil. Eles pegam o evangelho e dizem que ele não é suficiente, acrescentando a ele coisas estranhas ao próprio evangelho. O catolicismo do Brasil faz isso o tempo todo. É Cristo mais a Maria, Cristo mais os santos, Cristo mais o padre. No nosso meio aparecem versões parecidas. Cristo mais a água ungida, Cristo mais o telefone vermelho,
Cristo mais a corrente de libertação, Cristo mais um monte de coisa. O que isso está fazendo? Fazendo as pessoas passarem do que é o Evangelho para aquilo que não é o Evangelho. E eu sei que pode aparecer uma pergunta aqui para a gente nessa altura da exposição. Pastor, é possível então alguém que foi chamado pelo Evangelho ser levado a esse estado de engano, esse estado de ignorância quanto à verdade clara e simples do Evangelho? É possível, irmãos. Tanto é possível que está acontecendo na igreja da Galácia. Quero dizer uma coisa antes de tudo. Onde a graça de Deus começou a operar, nada e nem ninguém pode impedi-la de agir. Lembre lá de Filipenses 1,6. É impossível que a graça de Deus, quando começa a operar na vida de alguém, não persevere, não preserve essa pessoa. Jesus, numa ocasião, disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as tenho na minha mão e ninguém poderá arrebatá-las dali. Agora, isso não quer dizer que por um período específico essas ovelhas possam não ser contaminadas com uma versão de evangelho que as faça se afastar da verdade. No final, elas serão preservadas. No final, a graça vencerá. Mas por alguns momentos elas podem ser enganadas. São sinceramente enganadas. Porque eu não posso deixar de considerar que essa gente lá da Galácia era sincera. Mas eles estavam sinceramente enganados. Eu não sei se você ia lembrar. Você lembra que teve um vento dessa doutrina que apareceu na igreja de dente de ouro? Dente de ouro. Todo mundo queria ter dente de ouro. Um monte de gente que era crente, sério, começou a procurar dente de ouro. Especialmente quem estava com problema de cárie. E aí essa gente toda depois viu que aquilo era toda uma grande enganação. Aí elas voltaram, não voltaram? Arrependidas, chorando e lamentando o erro que cometeram. Mas por um tempo elas foram enganadas. Acreditaram numa coisa que não era evangelho coisa nenhuma. Paulo está enfrentando essa situação aqui, irmãos. E ele está admirado que esses irmãos tenham fugido ou passado para um outro evangelho, mesmo depois de terem sido chamados pela graça de Cristo. E aí ele se corrige no verso 7, né? O qual não é outro. Não pense que isso aí é evangelho. Não é. Não é outro evangelho. Não tem outro evangelho. Só existe um único evangelho. E o evangelho único e verdadeiro é aquele que eu ensinei para vocês. O evangelho que não se baseia nos méritos de nenhum de nós, mas que repousa plenamente na graça de Deus oferecida em Cristo. Não tem outro evangelho. O que está sendo ensinado para vocês não é outro. Na verdade, o que está acontecendo é que alguns estão perturbando e pervertendo o evangelho de Cristo. Aqui, irmãos, tem dois verbos que a gente deve ter atenção redobrada. Primeiro é esse aí. Há alguns que vos perturbam. Ele não cita o nome dos que estão perturbando. Aqui ele só diz, olha, há alguns. Porque ele sabe que a igreja sabe quem é. E é verdade que em outros textos ele dá os nomes aos bois. Você deve conhecer alguns nomes que a Bíblia aponta que perturbaram a igreja. Alexandre o Latueiro, por exemplo. Mas aqui Paulo não dá nome, para que o nome deles não fosse preservado. Mas ele sabe que essa gente está perturbando a igreja. E, amados, é sempre assim. A versão falsa do evangelho é sempre uma versão
perturbadora. É a versão que quer tirar a igreja da tranquilidade oferecida pelo Evangelho dos Apóstolos. É curioso que ele sabe que, no fim, o que esses falsos mestres estão fazendo é perturbando a igreja, de maneira que eles estão sendo confundidos. É sempre assim, né, irmãos? Agora não temos mais que observar a liderança da igreja, não temos mais que nos preocupar com a igreja local, e por aí vai. É sempre uma perturbação, é sempre um burburinho, é sempre uma confusão. Sempre vem acompanhado de elementos que quer tirar a igreja daquela tranquilidade oferecida pelo Evangelho. Eu fiquei muito surpreso, irmãos, com o fato que eu vou comentar aqui de maneira pesarosa em meu coração. Recebi uma ligação da minha mãe, comentando que a igreja dela estava fazendo um intercâmbio com uma igreja católica. Curiosamente, o padre falaria na igreja dela e o pastor da igreja foi falar na igreja do padre. Eu não preciso dizer a perturbação que isso está gerando, né? Eles não só perturbam, como também eles pervertem o Evangelho. Aqui a ideia é que eles sabem o que estão fazendo. Paulo está dizendo assim: o que essa gente quer no final de tudo é perverter o Evangelho. Eu até acho, irmãos, que não tem boa intenção. Não tem boa intenção. Paulo não está sendo tolerante com eles, porque ele sabe qual é o objetivo que eles têm em vista. Paulo não tem meias palavras, porque ele sabe que o que eles querem no final é poder, é dinheiro, é a sua própria denominação. Eles não passam de emissários de Satanás, que pervertem o Evangelho, lobos devoradores. E amados, eu estou um pouco com o apóstolo Paulo essa noite, sabia? Eu não tenho mais muita paciência com quem está pervertendo o Evangelho não, irmãos. No caso deles não serve aquela oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque eles sabem o que estão fazendo. Veja, Paulo não está mostrando a menor compaixão e a menor tolerância. Você pode achar assim: Paulo está sendo muito duro, né? Não, está sendo correto no tratamento que ele está dando. Porque ele sabe que eles não estão à procura do Evangelho, eles estão à procura de outras coisas, irmãos. Querem ter um rebanho para manipular. Querem ter dinheiro, poder, status, fama. Querem se aproveitar da sinceridade dos outros. Querem tirar a igreja do Evangelho da graça e levar a igreja para um evangelho cheio de regrinhas legalistas que não trazem paz e perdão para a vida de ninguém. E amado, deixa eu chamar a atenção para isso. Cuidado, muito cuidado, irmão, com que tipo de pregador você está sustentando com as suas ofertas aí. Verifica se ele está pregando o evangelho de verdade. Porque tem muita gente de igreja local, irmão, que está começando a ajudar esses pregadores televisivos que não pregam o evangelho, ao invés de ajudarem a sua igreja local. Paulo sabe que eles estão pervertendo, e ele está sendo muito claro no que ele está tratando com aquela igreja. Então a primeira coisa é que ele está admirado. Mas como se não bastasse, irmãos, ele pronuncia uma maldição contra aqueles que pregam o evangelho diferente do apóstolo. Veja aí os versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos
ou um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, primeiro ele trabalha numa possibilidade, né? Se ainda nós, está se referindo a ele e aos apóstolos, se eu voltar aí na Galácia e começar a pregar um evangelho diferente daquele que eu preguei, sabe o que vocês têm que fazer comigo? Me colocar a porta para fora. Não recebam o que eu venho ensinar para vocês se for além do que eu já preguei. Que coisa surpreendente, irmãos. Se eu voltar a essa igreja e pregar algo além do que eu já preguei, não me ouçam, me ponham porta para fora. Considerem os apóstolos como malditos. Claro que isso jamais aconteceria, mas ele está estabelecendo isso como um argumento. Segundo, se vier um anjo, irmãos, sabe que pode ter anjos que venham enganar a igreja. Qual é a diferença entre o anjo de Deus e o anjo maldito, o anjo enviado por Satanás? Até porque você lembra que eles também são anjos. É que o anjo de Deus vai ensinar o evangelho dos apóstolos e de Cristo. E o anjo de Satanás vai pregar um evangelho que vai além. Se ele também aparecer, considera-o maldito. Anjos e quem mais venha à igreja, para ensinar um evangelho diferente daquele que eu os ensinei. Malditos, sejam todos malditos, anátemas, anjo ou homem que vá além do que eu vos ensinei. Aí ele termina dizendo, assim como já dissemos, e agora repito, ele pode estar repetindo o que está no verso 8, para reforçar, essa é uma possibilidade. Mas quando ele usa essa expressão, assim agora, como já dissemos, ele pode estar fazendo menção a algo que ele já havia chamado a atenção da igreja, quando estava entre eles em viagem missionária. E aí, amados, a coisa fica ainda mais complicada, porque ele já havia avisado da possibilidade de eles serem enganados por um evangelho diferente daquele que ele havia pregado. Você sabe que você ser enganado é uma coisa, mas você ser enganado depois de ter sido avisado é ainda pior, né? Eu avisei, e vocês ainda assim se deixaram enganar. Eu avisei, mas ainda assim vocês receberam aquilo que eu estou chamando de maldito. Paulo está espantado. E eu acho que a gente tem coisas importantes para aprender aqui, irmãos. Primeira aplicação que eu faria é que esse texto lembra para a gente a importância de conhecermos e crermos na verdade do Evangelho. Nós não somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé na verdade do Evangelho. No Evangelho pregado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que afirma categoricamente que somos salvos apenas pelo que Cristo fez, pela graça que Ele nos oferece, e nada disso vem de nós, é tudo dom de Deus. Lamento dizer, irmãos, tem muita gente hoje crendo em outros evangelhos, que não são, na verdade, outros, mas evangelhos que foram pervertidos, deturpados e alterados. Lamento dizer, tem muita gente hoje tendo fé num evangelho que não salva coisa nenhuma. Gente que crê em outro Cristo, em outro Deus, em outro mediador,
e que continuam completamente perdidas. Amados, esse texto lembra para a gente a importância de conhecermos a verdade do Evangelho. Segunda aplicação é que esse Evangelho foi dado de uma vez por todas à igreja. Você veja que o apóstolo Paulo já podia dizer no seu tempo que o Evangelho que ele havia pregado era completo, final e definitivo. Não havia nada mais a ser acrescentado a esse Evangelho. Que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite é para o fato de que nós não fazemos acréscimos a esse Evangelho. Que a verdade revelada por Deus a nós pelos apóstolos é completa, é plena, é final, é definitiva. A verdade de Deus não está em processo de crescimento, não está em processo de adaptação, não sofre melhorias a partir dos anos, não sofre reedições. Não podemos e não devemos alterá-lo, diminuí-lo, aumentá-lo, explorar novos limites para o Evangelho. Ele já foi dado de uma vez por todas a nós. A verdade de Deus, irmãos, não evolui, que nem o Pokémon. Você lembra do Pokémon que evolui? A verdade de Deus não evolui. Ela foi dada de maneira definitiva. Por isso que a gente é tradicional, irmão. Por isso que a gente é o povo do livro. Porque a gente crê que Deus deu para nós o que é necessário para a nossa salvação na revelação que Ele fez aos apóstolos. Não estamos à procura de novas verdades. O que Deus faz é pegar essas verdades e aplicá-la às nossas vidas, como está fazendo aqui essa noite através do sermão, do culto, da pregação. Mas paremos com essa ideia de que Deus precisa trazer coisa nova para o seu povo. E é sempre assim, irmãos, a igreja se sente pressionada quando começa a dar ouvido a esse tipo de conversa. Sabe, o movimento G12, por exemplo, movimento que cresceu a partir de uma perspectiva que apregoava que um determinado sujeito recebeu verdades que não foram reveladas aos apóstolos. E ele dizia que Deus havia dado para ele coisas novas, que a igreja não sabia ainda, porque Deus revelou apenas a esse sujeito. A igreja católica, por exemplo, acredita que a verdade está sempre em processo de evolução. Que de tempos em tempos, Deus revela novas coisas para o seu povo. E é por isso que eles apregoam a adoração a Maria, por isso que eles apregoam a intermediação dos santos, o purgatório, o limbo. Agora, recentemente, eles acabaram com o limbo. A ideia é, Deus está frequentemente trazendo coisa nova para o seu povo. Nós não crescemos assim, irmãos. Se um anjo do céu aparecer aqui e pregar uma coisa diferente dos apóstolos, ele é anátema. Se o sujeito aparecer dizendo que teve sonho, revelação e visão, que vai de encontro ao ensino apostólico, é anátema. Se aparecer aqui alguém ensinando uma coisa diferente do que os apóstolos ensinaram, é anátema. E a igreja deve entender que não existem novas revelações da parte de Deus para a gente nesse sentido. Deus nos fala através do livro. E o livro revela para nós de maneira plena e completa o Evangelho da graça de Deus. Terceira e última aplicação. Existe sim, irmãos, um perigo constante de a gente ser desviado e enganado. Olhar para esse texto e lembrar que nós precisamos estar constantemente em vigilância
Não é verdade, irmãos? Necessidade de andarmos diariamente com Deus, de buscarmos a Ele em oração, de estudarmos a Sua palavra e de fato aprendermos as verdades reveladas pela Escritura. Somos tão frágeis quanto os crentes da Galácia. Somos tão frágeis que podemos ser enganados por versões que não são a versão verdadeira e única do Evangelho. Deus nos livre disso, irmãos. Que a gente não seja notícia de surpresas desagradáveis como aconteceu com a igreja da Galácia. Que a gente se apegue apenas ao Evangelho verdadeiro. E tenhamos a completa compreensão de que Ele nos basta. E aqui, lembre disso. A morte de Cristo é suficiente para o nosso perdão. Nós somos salvos pela fé, sem as obras da lei. Pela fé que repousa plenamente no Senhor Jesus. Deixa eu me dirigir àqueles que ainda não conhecem a Cristo e estão conosco essa noite. Talvez você esteja esperando um sinal da parte de Deus. Isso virou lugar comum hoje em dia. As pessoas querem crer no Evangelho depois que Deus der um sinal para elas. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito, Deus não vai te dar sinal nenhum. O sinal que Ele vai dar é esse aqui, olha, a pregação do Evangelho. De um Deus que nos oferece salvação pela graça por meio do seu Filho. E eu e você temos que crer nele, depender dele, confiar nele, para o perdão e para a salvação das nossas vidas. E deixa eu me dirigir, irmãos, por fim, para aqueles que estão sendo influenciados por uma relativização da verdade. Olha, há somente um único Evangelho, irmãos. E Deus nos dê essa firmeza. A firmeza de entender que é o Evangelho dos apóstolos que nos salva. Que essa história de que temos várias verdades e cada um pode ter a sua verdade própria, e que depende do ponto de vista, depende daquilo que você acha ou deixa de achar, não tem espaço para a gente. Nós queremos na verdade revelada a nós pela Escritura. Mesmo que isso seja impopular, mesmo que isso seja desagradável. Nós não negociamos isso, irmãos. E queremos ter a firmeza de assegurar a quem quer que seja que a verdade não é relativa. Ela é absoluta. E ela está em Cristo e naquilo que a Escritura diz a respeito dele. Amados, que a gente tenha a coragem que teve o apóstolo Paulo para pregar e ensinar isso, mas ao mesmo tempo que a gente tenha compaixão para entender, amados, como tanta gente hoje em dia está enganada. Enganada por um evangelho que não é evangelho coisa nenhuma. Gente que está sendo sobrecarregada de uma culpa, de regras, que não traz paz, não traz reconciliação com Deus. Que Deus nos faça entender que a graça que nos alcançou é suficiente para alcançar, perdoar, redimir e reconciliar também essas pessoas com Deus. Cremos nisso, amados. Entendamos que a gente precisa ser constantemente lembrado dessas verdades. É isso que a gente vai fazer agora. Não há melhor maneira de entendermos que é a graça de Deus em Cristo que nos salva do que participarmos da ceia do Senhor. E eu quero convidar